Quando me mudei para a casa nova, no final do outono, a última coisa que esperava era criar uma conexão inesperada com um vizinho. Os dias eram curtos, o ar carregado do cheiro de folhas úmidas e o silêncio da vizinhança trazia um tipo de conforto que eu há muito desejava. O pequeno vilarejo tinha apenas algumas dezenas de casas, todas espaçadas, e as colinas ao redor ofereciam um cenário que parecia saído de uma pintura. Eu o vi pela primeira vez enquanto descarregava as caixas da mudança. Antônio, como me apresentaria mais tarde, tinha algo de enigmático em sua postura. Era um homem de 50 e poucos anos, de olhos castanhos profundos e cabelos começando a ficar grisalhos, mas com uma energia vibrante que parecia contradizer sua idade. Ele me ajudou a carregar algumas caixas, e nosso diálogo inicial foi casual e descontraído. Essa casa tem muita história, disse ele apontando para minha nova morada. Foi construída no início do século passado, sabia? Concordei, explicando que parte do meu fascínio pela casa vinha de sua rusticidade, mas nosso diálogo foi breve. Ele voltou à sua casa, que ficava logo ao lado, com um aceno amigável e um sorriso discreto. Nos dias que se seguiram, observei Antônio à distância. Ele passava horas cuidando de seu jardim ou saía de carro para fazer compras no mercado local. A rotina era previsível, mas a maneira como ele olhava para as coisas, com uma espécie de concentração reverente, me intrigava. Certa tarde, enquanto organizava os móveis na sala de estar, ouvi uma batida na porta. Quando abri, lá estava ele, segurando uma garrafa de vinho e 2 copos. Bem-vinda à vizinhança, disse, estendendo a garrafa com um sorriso. Convidei-o a entrar, agradecida pela gentileza. Conversamos por horas naquela tarde, as palavras fluindo com facilidade. Ele me contou sobre sua adega, um espaço subterrâneo que construíra ao longo de anos, onde armazenava vinhos que ele mesmo produzia. A paixão nos seus olhos ao falar disso me deixou curiosa. Você precisa ver algum dia, sugeriu casualmente, mas com um tom que insinuava mais do que mera hospitalidade. Adoraria, respondi, sentindo uma onda inexplicável de expectativa. No dia seguinte, enquanto eu organizava meu quintal, ele surgiu do lado da cerca como se esperasse um momento oportuno. Tem um tempinho agora? Gostaria de te mostrar a adega. É algo de que tenho muito orgulho, disse ele. Concordei, e minutos depois já estávamos entrando no espaço que ele tanto valorizava. A adega era mais do que eu esperava. Uma sala espaçosa, com fileiras de garrafas perfeitamente organizadas e uma iluminação suave que conferia ao ambiente uma aura quase sagrada. Aqui é onde me sinto mais em paz, confessou Antônio, enquanto me guiava pelo espaço. O vinho é como a vida, demanda paciência, cuidado e às vezes exige decisões difíceis. Havia algo em seu tom que me fez olhar para ele mais atentamente. O ambiente fechado parecia amplificar cada gesto e cada palavra. Ele me mostrou uma garrafa específica, dizendo que era uma das mais especiais, produzida há anos e nunca aberta. Ofereceu-me um copo, insistindo que eu fosse a primeira a provar. Sentei-me em um dos bancos de madeira próximos a uma mesa de degustação, enquanto ele abria a garrafa com destreza. O aroma rico do vinho se espalhou no ar. Quando ele se inclinou para servir meu copo, nossos olhares se encontraram, e um silêncio denso se instalou. Espero que goste, disse ele com a voz baixa, mas cheia de intenções não ditas. Enquanto o vinho tocava meus lábios, percebi que aquele momento seria o início de algo que eu ainda não compreendia, mas que já me fazia sentir coisas que não sentia há anos. Antônio sentou-se ao meu lado, a proximidade entre nós aumentando a intensidade daquele instante. E ali, naquela adega de vinhos, algo começou a mudar. O vinho tinha um sabor encorpado, aveludado
e combinava perfeitamente com o ambiente acolhedor e sombrio da adega. Antônio estava sentado ao meu lado, os olhos fixos no copo que girava distraidamente em suas mãos, como se a própria bebida o convidasse a se perder em pensamentos. Fiquei observando-o, notando os pequenos detalhes que o tornavam tão diferente de qualquer homem que eu já havia conhecido. Essa garrafa, ele começou, a voz profunda reverberando no espaço pequeno. É especial. Foi a última que produzi antes de muita coisa mudar. Eu esperei, sem querer interromper. Ele parecia pesar as palavras, escolhendo o que revelar. Finalmente virou-se para mim, os olhos encontrando os meus. Você sabe, não costumo trazer pessoas aqui. É um espaço pessoal, quase sagrado, mas algo em você me fez querer compartilhar. Havia uma sinceridade no que ele disse que me pegou desprevenida. Meus olhos vagaram pelas fileiras de garrafas, tentando absorver a magnitude daquele momento. Não era só a beleza do lugar, mas a forma como ele me fazia sentir, vulnerável, mas curiosamente à vontade. É um privilégio, respondi com um sorriso tímido. Obrigada por me deixar entrar. Ele riu suavemente, um som grave que fez algo dentro de mim estremecer. Por um momento, pensei que ele fosse dizer algo mais, mas apenas tomou um gole do vinho e desviou o olhar. A tensão entre nós era palpável, uma linha tênue que ambos pareciam hesitar em cruzar. Sabe, disse ele, mudando o tom para algo mais leve. Sempre achei que o vinho é a metáfora perfeita para as pessoas. Algumas são imediatas, fáceis de entender. Outras precisam de tempo, paciência, e algumas são inesperadas. Eu não soube como responder, então tomei outro gole de vinho, deixando o silêncio preencher o espaço. Mas ele não durou muito. Antônio se levantou e caminhou até uma das prateleiras, pegando outra garrafa. Este aqui é diferente. Não é meu, mas é um dos meus favoritos. Um presente de alguém especial. Vamos provar? Concordei com um aceno e ele rapidamente trouxe a garrafa para a mesa. Quando se inclinou para servir, sua proximidade fez meu coração acelerar. O calor de seu corpo irradiava e eu me peguei prendendo a respiração quando ele virou o rosto na minha direção. Era como se, por um momento, o tempo tivesse parado. Acho que você vai gostar, disse ele, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Segurei o copo, mas minha mão tremeu ligeiramente, derramando algumas gotas na mesa. Antônio riu, pegando um pano para limpar o estrago. Desculpe, murmurei, sem saber se minha voz era audível. Não tem problema, respondeu ele, mas havia algo no jeito como seus olhos permaneciam fixos nos meus que me fez sentir que ele estava falando de algo muito maior do que um vinho derramado. O segundo vinho era mais leve, frutado, e com o tempo a conversa voltou a fluir. Ele contou histórias de sua juventude, dos verões passados na fazenda da família, e eu retribuí com histórias das minhas viagens. Cada palavra parecia nos aproximar mais, como se estivéssemos construindo uma ponte entre mundos diferentes. Quando finalmente deixamos a adega, já era noite. O ar frio do lado de fora me fez estremecer, e Antônio, sem dizer nada, tirou o casaco e o colocou sobre meus ombros. Caminhamos juntos em silêncio até a entrada da minha casa. Boa noite, disse ele com um sorriso gentil, mas algo no tom de sua voz sugeria que o momento não havia terminado. Boa noite, Antônio. Obrigada por hoje. Ele assentiu, mas antes de se virar para ir embora, hesitou. Ficou ali parado, a luz da varanda iluminando seu rosto de um jeito que acentuava cada detalhe. Se precisar de algo, é só chamar, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de algo que eu não conseguia nomear. Depois que ele foi embora, fiquei parada por um momento, olhando para a noite,
e tentando processar tudo o que havia acontecido. Algo estava mudando, algo que me assustava e me atraía ao mesmo tempo. Subi as escadas para o quarto, o casaco ainda nos ombros, o perfume dele impregnado no tecido. Deitei-me na cama, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, o cheiro do casaco de Antônio me cercando, os pensamentos girando na minha mente como redemoinhos impossíveis de conter. Adormeci tarde naquela noite, o gosto do vinho ainda nos meus lábios e a imagem de seus olhos fixos nos meus, gravada na memória. A semana seguinte passou em uma sequência de encontros casuais e momentos que pareciam planejados pelo destino. Eu o encontrava na cerca entre nossas casas. Trocávamos poucas palavras no mercado local ou nos esbarrávamos durante caminhadas matinais pelas trilhas que serpenteavam pelas colinas. Havia uma naturalidade em nossa convivência que era difícil de ignorar, mas por trás disso, uma tensão silenciosa crescia. Foi em uma tarde de domingo que tudo começou a mudar de verdade. Eu estava no quintal, cuidando das plantas que começavam a se adaptar ao novo solo, quando ouvi a voz de Antônio chamando meu nome. Levantei a cabeça e o vi do outro lado da cerca, segurando um cesto coberto por um pano de linho. Estava pensando se você gostaria de me ajudar hoje, disse ele com um sorriso quase tímido. Preciso reorganizar algumas coisas na adega, e para ser honesto, é sempre mais fácil com uma companhia. Minha resposta veio antes que eu tivesse tempo de pensar. Claro, só me deixe pegar meu casaco. Ele esperou pacientemente enquanto eu me preparava, e minutos depois estávamos descendo a curta trilha que levava até a adega. Lá dentro, o ambiente parecia diferente daquela primeira visita. Havia algo mais íntimo no espaço agora, talvez pela ideia de estarmos sozinhos, cercados por fileiras de garrafas que pareciam testemunhas silenciosas de nossa conexão crescente. Preciso de uma mão para organizar essas caixas, explicou ele, apontando para um canto onde pilhas de garrafas aguardavam ser etiquetadas e catalogadas. Começamos a trabalhar em silêncio, mas era um silêncio confortável. A proximidade de nossos corpos, enquanto nos movíamos no espaço apertado, fez meu coração disparar mais de uma vez. De vez em quando, nossos olhares se encontravam, e havia algo inegável na intensidade que compartilhávamos nesses breves momentos. Depois de algum tempo, Antônio sugeriu uma pausa. Não podemos trabalhar em uma adega sem provar o que ela tem de melhor, certo? Disse ele, já pegando uma garrafa de uma prateleira próxima. Sentamo-nos à mesa de degustação, e ele abriu a garrafa com a mesma destreza que eu já começava a associar a ele. Enquanto ele servia o vinho, percebi que suas mãos eram fortes, mas os movimentos incrivelmente delicados. Era fascinante vê-lo naquele estado de concentração. Este aqui é especial, disse ele, entregando-me o copo. Não só pelo sabor, mas pelas memórias que carrega. Levei o copo aos lábios, o sabor rico e complexo explodindo na minha boca. Antônio me observava com atenção, como se estivesse avaliando minha reação, mas havia algo mais em seus olhos. Algo que parecia ao mesmo tempo uma pergunta e uma afirmação. É incrível, murmurei, incapaz de esconder o quanto estava impressionada. Fico feliz que tenha gostado, disse ele, inclinando-se levemente para a frente. O vinho tem essa capacidade de nos fazer lembrar, não acha? De trazer à tona coisas que pensamos ter esquecido. Concordei com um aceno, mas antes que pudesse responder, ele continuou. Às vezes, ele também nos faz perceber o que está bem diante de nós, o que talvez tenhamos ignorado. Houve um momento de silêncio em que o peso de suas palavras pairou entre nós. Senti o calor subir pelo meu rosto e desviei o olhar, mas isso não fez nada para dissipar a energia que havia se acumulado no ar. Acho que é por isso que você gosta tanto desse lugar,
disse eu, tentando quebrar a tensão. É um espaço que permite reflexão. Ele sorriu, mas havia algo nos seus olhos que era difícil de decifrar. Talvez seja isso, ou talvez seja porque aqui eu posso ser quem realmente sou, sem máscaras. Antes que eu pudesse processar a profundidade do que ele havia dito, Antônio se levantou e caminhou até uma das prateleiras. Ele pegou outra garrafa, mas desta vez não abriu de imediato. Ficou ali parado, segurando-a com cuidado, os olhos fixos no rótulo. Às vezes, guardamos coisas por tanto tempo que esquecemos por que as mantemos, mas quando finalmente as revisitamos, percebemos que estavam esperando pelo momento certo. As palavras ressoaram em mim de um jeito que eu não esperava. Ele estava falando do vinho, mas parecia que falava de algo mais, algo que incluía nós dois. Talvez seja a hora de abrir essa também, sugeri, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Ele se virou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e algo que parecia ser aprovação. Voltou à mesa, sentou-se ao meu lado e abriu a garrafa com um movimento rápido e preciso. Dessa vez, quando ele me serviu, sua mão roçou levemente a minha e o toque fez meu coração disparar. Enquanto degustávamos, a conversa fluiu novamente, mas agora havia uma proximidade nova, mais intensa. Estávamos sentados mais próximos, os ombros quase se tocando. Eu sentia o calor que emanava de seu corpo, a presença dele como algo tangível. Então, em um momento que parecia ter sido cuidadosamente orquestrado pelo próprio destino, ele colocou sua mão sobre a minha. O gesto era simples, mas carregado de significado. Nossos olhares se encontraram, e eu percebi que não havia mais espaço para palavras. Ele se inclinou lentamente, e eu não recuei. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se tudo ao nosso redor desaparecesse. O beijo era suave, quase hesitante, mas carregado de uma paixão que havia sido reprimida por tempo demais. Seus dedos deslizaram para o meu rosto, segurando-me com cuidado, enquanto eu me entregava completamente ao momento. Quando nos afastamos, ambos respirando com dificuldade, ele encostou sua testa na minha, os olhos ainda fechados. Isso é loucura, murmurou, mas havia um sorriso em seus lábios que dizia o contrário. Talvez seja, respondi com um sorriso próprio, mas às vezes a loucura é necessária. Sentados ali, no coração de sua adaga, soubemos que havíamos cruzado uma linha, e naquele momento nenhum de nós queria voltar. Depois daquela tarde na adega, tudo mudou. Havia um entendimento tácito entre nós, algo que não precisava de palavras para ser reconhecido. Antônio continuava a aparecer em momentos que pareciam quase calculados. Ele sabia exatamente quando a minha solidão se tornava insuportável e preenchia esses espaços com sua presença silenciosa e segura. Mas agora havia uma diferença. Cada olhar, cada toque, carregava a lembrança do que tínhamos compartilhado. Eu tentava manter a normalidade, ocupando-me com o trabalho no jardim ou as tarefas domésticas, mas era impossível ignorar o impacto dele. Meu corpo reagia antes mesmo que eu percebesse sua presença, uma antecipação que me fazia sentir viva de uma forma que eu não experimentava há muito tempo. Foi em uma noite particularmente fria que a próxima linha foi cruzada. Eu estava enrolada em um cobertor na sala de estar, uma taça de vinho na mão, quando ouvi a batida suave na porta. Abri e lá estava ele, segurando uma garrafa de vinho e um pequeno embrulho. Trouxe algo para aquecer a noite, disse ele com um sorriso que fez meu coração disparar. Convidei-o a entrar e ele se acomodou no sofá ao meu lado. Enquanto abria a garrafa, a luz suave do abajur acentuava os contornos de seu rosto, e eu me peguei perdida em pensamentos que deveriam ser reprimidos. Mas reprimi-los era impossível agora.
Pensei que você pudesse gostar, disse ele, entregando-me o embrulho. Dentro havia uma pequena caixa com chocolates artesanais, cada peça cuidadosamente moldada. Você realmente sabe como impressionar alguém. Brinquei, mas a sinceridade em minha voz era inegável. Ele riu, o som baixo e profundo, e se recostou no sofá. Por um tempo ficamos em silêncio, aproveitando o calor do vinho e o conforto da companhia um do outro. Mas a tensão no ar era palpável, uma presença quase física que parecia nos puxar inexoravelmente. Tenho pensado muito ultimamente, começou ele com a voz baixa, sobre como a vida pode ser inesperada. Eu não respondi, mas ele não parecia esperar uma resposta. Em vez disso, virou-se para mim, os olhos fixos nos meus. Você sente isso também, não sente? Perguntou ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Engoli em seco, incapaz de encontrar as palavras. Mas não precisava. Meu silêncio já era uma confissão. Ele se inclinou levemente e, antes que eu pudesse processar, sua mão tocou a minha. O calor de seus dedos contra a minha pele enviou uma onda de eletricidade por todo o meu corpo. Quando finalmente falei, minha voz era quase inaudível. Não sei o que fazer com isso, Antônio. Ele apertou minha mão, um gesto que parecia mais um pedido do que uma resposta. Talvez não precisemos saber agora. Talvez só precisemos sentir. E assim, sem mais palavras, ele se aproximou, e nossos lábios se encontraram novamente. Mas dessa vez não havia hesitação. O beijo era mais profundo, mais urgente, como se ambos soubéssemos que estávamos cruzando um ponto sem retorno. Suas mãos seguraram meu rosto, enquanto meus dedos encontraram o caminho até seus cabelos, puxando-o para mais perto. O mundo ao nosso redor desapareceu. Não havia mais a sala de estar, o som ocasional do vento lá fora, ou as luzes piscando na lareira. Havia apenas ele, sua respiração misturada com a minha, suas mãos explorando cada linha do meu rosto, como se estivessem tentando memorizar cada detalhe. Quando nos afastamos, ainda ofegantes, ele me encarou com uma intensidade que fez minha pele formigar. Isso não é só uma atração passageira para mim, disse ele, sua voz carregada de emoção. Você me faz sentir algo que eu pensei que nunca sentiria de novo. As palavras dele me atingiram como uma onda. Por um momento, lutei contra o impulso de recuar, de proteger meu coração. Mas o jeito como ele olhava para mim, como se eu fosse algo precioso, desarmou qualquer resistência que eu pudesse ter. Também não é passageiro para mim, confessei, minha voz trêmula, mas sincera. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de significado, e me puxou novamente para um abraço. Ficamos assim por um tempo, apenas sentindo a presença um do outro, como se o silêncio fosse tão importante quanto as palavras que tínhamos acabado de trocar. O resto da noite foi um borrão de toques suaves e conversas sussurradas. A cada momento que passava, sentia como se uma nova camada de mim mesma estivesse sendo descoberta, e eu a oferecia livremente, sem reservas. Ele fazia o mesmo, e juntos construímos algo que era ao mesmo tempo delicado e inquebrável. Quando a madrugada chegou, ele se levantou, hesitando na porta como se não quisesse ir embora. Boa noite, disse ele, mas havia algo em seu tom que parecia mais uma promessa do que uma despedida. Boa noite, Antônio. Depois que ele saiu, fiquei parada por um momento, sentindo o espaço ao meu redor vibrar com a energia que ele deixara para trás. Voltei para o sofá, o gosto de seus beijos ainda nos meus lábios e a sensação de suas mãos ainda marcada na minha pele. Sabia que estávamos entrando em território perigoso, mas pela primeira vez em anos, isso não me assustava. Antônio havia despertado algo em mim que eu não sabia que estava dormente, e eu estava disposta a explorar
onde isso poderia nos levar. Os dias seguintes foram um misto de excitação e incerteza. Antônio e eu nos víamos com frequência, mas cada encontro era mais carregado de emoção do que o anterior. Não falávamos explicitamente sobre o que estava acontecendo entre nós. Era como se temêssemos que as palavras pudessem quebrar o delicado equilíbrio que havíamos encontrado. Mas a tensão, tanto emocional quanto física, era impossível de ignorar. Ela permeava cada olhar que trocávamos, cada toque casual que deixava nossos corpos em alerta. Era algo inevitável, um clímax que nos atraía sem piedade, como uma corrente impossível de resistir. Foi em uma noite de tempestade que o inevitável aconteceu. Eu estava em casa, ouvindo o som da chuva batendo contra as janelas, quando ouvi a batida na porta. Corri para atender, e lá estava ele, encharcado pela chuva, os cabelos colados na testa e os olhos carregados de algo que parecia urgente. Antônio, o que você está fazendo aqui? Perguntei, puxando-o para dentro antes que ele pudesse responder. Ele não disse nada de imediato. Ficou ali, parado na entrada, enquanto eu pegava uma toalha para que ele se secasse. Quando voltei, ele ainda estava no mesmo lugar, os olhos fixos em mim com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Não consegui ficar longe, disse ele finalmente. Eu tentei, mas não consigo. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas e irrevogáveis. Ele deu um passo à frente e depois outro, até que estava tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo, mesmo através das roupas molhadas. Não quero mais fingir que isso não está acontecendo, continuou ele, a voz baixa, mas carregada de emoção. Não quero mais ignorar o que sinto por você. Eu não soube o que dizer. A única resposta que parecia fazer sentido era a que meu corpo já estava dando. Minha respiração acelerada, meus dedos trêmulos segurando a toalha, meu coração batendo com tanta força que parecia ecoar pela sala. Então, sem esperar mais, ele se inclinou e me beijou. Desta vez, não havia hesitação. Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que espelhava a minha, e em um instante, todos os medos e dúvidas desapareceram. Minhas mãos subiram até seus ombros, e eu o puxei para mais perto, sentindo o calor de sua pele através das roupas molhadas. O beijo se aprofundou, nossas bocas se movendo em perfeita sincronia, e suas mãos encontraram minha cintura, segurando-me como se temesse que eu pudesse desaparecer. O mundo ao nosso redor se dissolveu. Não havia mais chuva, não havia mais sala de estar, apenas nós dois, perdidos no momento. Quando finalmente nos afastamos, ofegantes, ele encostou sua testa na minha, os olhos ainda fechados. Você não tem ideia de quanto tempo esperei por isso, sussurrou ele. Eu sorri, passando os dedos pelos seus cabelos molhados. Acho que sei, respondi antes de beijá-lo novamente. A partir daí, tudo aconteceu naturalmente. Ele me pegou nos braços, carregando-me escada acima até o quarto. O peso de seu corpo contra o meu, quando ele me colocou na cama, o calor de seus lábios contra minha pele, enquanto explorava cada centímetro de mim. Tudo parecia ao mesmo tempo novo e incrivelmente familiar, como se tivéssemos feito isso 1000 vezes em outra vida. Fizemos amor lentamente, cada toque e cada beijo carregados de emoção. Não era apenas desejo, embora houvesse muito disso. Era algo mais profundo, mais significativo. Era uma entrega completa, um reconhecimento mútuo de que o que tínhamos era raro e precioso. Quando finalmente nos deitamos lado a lado, os corpos entrelaçados, senti uma paz que há muito não experimentava. Ele passou os dedos pelo meu rosto, traçando linhas invisíveis na minha pele, e eu soube, naquele momento, que não havia mais volta. Havíamos cruzado todas as linhas, quebrado todas as regras, e eu não me arrependia.
O que acontece agora? Perguntei, minha voz um sussurro no silêncio. Ele me puxou para mais perto, seus lábios roçando minha testa em um beijo suave. Não sei, admitiu, mas não quero pensar nisso agora. Só quero ficar aqui, com você. Assenti, fechando os olhos e deixando-me ser envolvida pelo calor dele. Por enquanto, isso era suficiente. Os dias que se seguiram foram um borrão de felicidade e incerteza. Passávamos horas juntos, explorando essa nova intimidade, mas também nos confrontávamos com a realidade do que estávamos fazendo. Não era fácil, mas o vínculo que compartilhávamos parecia mais forte do que qualquer obstáculo. Finalmente, em uma tarde tranquila, sentados no jardim, Antônio segurou minha mão e disse: sei que isso não será simples, mas nada que valha a pena é. Quero enfrentar isso com você, seja o que for que venha pela frente. Eu o olhei, meu coração se enchendo de algo que só podia ser descrito como amor. Eu também quero isso, respondi, e naquele momento soubemos que, independentemente dos desafios, enfrentaríamos tudo juntos. Havíamos encontrado algo extraordinário, algo que valia a pena proteger. E enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando o mundo ao nosso redor em tons dourados, senti que estávamos exatamente onde deveríamos estar.